A leitura bíblica do nosso devocional de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 13. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentis que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos aprender então com Jesus de como orar. Com estas palavras, Jesus nos ensina que não devemos orar com a intenção de mostrar aos outros a nossa santidade ou as nossas virtudes, mas que a oração que realmente tem valor é a oração feita em nosso cantinho particular, onde só Deus nos ouve e onde podemos abrir-lhe o nosso coração como a um amigo. Orações decoradas com frases repetitivas não passam pelo nosso cérebro. Por isso, nossa oração ao Senhor Deus deveria expressar nossos sentimentos mais escondidos, como se fosse uma conversa pessoal com Ele, como quando trocamos confidências com um amigo mais íntimo. E aqui Jesus nos apresenta um modelo de como devemos orar a Deus, mas não quer nos ensinar que devemos orar sempre com as mesmas palavras, nem mesmo que esta seja a única maneira de orar a Deus. Então nós podemos extrair desta oração alguns componentes que devem caracterizar nossas orações dirigidas ao Senhor. Ele começa orando dizendo Pai Nosso. Deus é, além do soberano universal, um Pai de amor, a quem devemos dirigir nossas orações. Então fale com Deus na sua oração como se estivesse falando com seu próprio Pai. Em seguida ele diz, santificado seja o teu reino. Então esta expressão ela envolve a ideia de adoração àquele a quem nos dirigimos. Então Deus é santo e devemos expressar sempre nosso reconhecimento de que Ele merece nossa reverência, não somente em palavras, mas também em nossa obediência aos seus mandamentos. Em seguida ele diz, venha a nós o teu reino. Então devemos buscar o reino de Deus e este deve ser o nosso principal anseio. Essa expressão revela que devemos buscar hoje o reino da graça, para que alcancemos a culminância desse reino, o reino da glória, quando Jesus voltar. Em seguida ele diz, seja feito a tua vontade. Ele ensina a submissão. Então quando nós submetemos às ordens e às leis de Deus, nos colocamos numa condição em que Ele pode cumprir a sua vontade em nossa vida. Em seguida, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele envolve todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos. Este pedido envolve
todos os bens físicos, materiais, espirituais necessários e suficientes para manter a nossa vida. Em seguida, e perdoa-nos como nós perdoamos. Então envolve uma análise bem íntima, uma reflexão, um arrependimento e confissão. Então busque em Deus um coração disposto a perdoar, pois Jesus aqui nos ensina que o cristão deve imitar a Deus no quesito do perdão. Em seguida, não nos deixes cair. Indica a busca pela força e proteção de Deus, a fim de sermos vitoriosos sobre as mais diversas situações a que somos submetidos todos os dias. Este pedido indica que Deus não nos livra de sermos tentados, porém, se o buscarmos, Ele nos dará força para não cair. Cabe lembrar também que, com demasiada frequência, nos colocamos voluntariamente no caminho da tentação. Por isso, então, que este pedido ele significa que estamos prontos a renunciar nossos próprios caminhos, submetendo-nos aos caminhos propostos por Deus, que é o certo e perfeito, né? Em seguida, pois teu é o reino, o poder e a glória. Então, nossas orações devem sempre terminar com louvor a um Deus soberano e excelso, que é todo-poderoso e cheio de glória, mas que está disposto a ouvir e atender a oração de um simples pecador. E ele encerra com um amém. Esta palavra significa que aquilo que acabamos de dizer é a expressão sincera de um coração crente e confiante, num Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo ouve. Em Lucas 18, versículo 1 ao 8, é mencionada a parábola da viúva persistente, né? Então, a oração, ela é mais do que um dever, ela é uma necessidade. Então, nessa parábola dessa viúva persistente, Jesus quer nos ensinar que não devemos deixar de orar quando a resposta às nossas orações parece demorar. Às vezes, Deus responde às nossas orações de imediato. Outras, Ele demora em nos atender, simplesmente porque quer uma comunhão mais íntima de nossa pessoa com Ele. E também porque sabe que o nosso caráter e a nossa fé se desenvolvem muitas vezes quando somos provados. Então ele ensina que se até mesmo um juiz humano que é pecador acabaria por atender insistentes rogos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos atenderá em nossas necessidades, né? Quando ele ver a necessidade de nos atender no tempo correto. Então ore, confie e aprenda a esperar. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ensina a orar. A tua palavra diz que nós não sabemos orar e que o Espírito Santo intercede por nós, mas coloca em nosso coração palavras sinceras e que ao orar com o Senhor a gente entre no mais íntimo possível e a gente possa, Senhor Deus, colocar em tuas mãos todos os nossos anseios, todos os nossos medos, todas as nossas angústias e que no teu tempo certo, Pai amado, o Senhor fará o melhor para nós. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.